A minha tia, ela acha que Bitcoin é pirâmide. Então eu queria que você explicasse pro pessoal o que é Bitcoin. E então eu quero saber de você. O que é melhor? O que é melhor? Uma casa de custódia ou uma carteira de isso? Eu já ouvi falar que tem gente que morre e leva todos os Bitcoins. Não. Sim. E queria umas 3 dicas aí. O que você pode falar de dica para proteção? Para que as pessoas possam se proteger. Olá, experts! Vamos começar a nossa live hoje sobre cripto. Hoje a live vai ser sobre criptoativos e vai ser com alguém que entenda do assunto, né? O Diogo Lopes, que é perito na área digital. Inclusive já participou de alguns casos de furto de cripto, então se preparem. Então a live hoje vai ser sobre cripto, vai ser sobre a parte de perícia digital. Então, se você tem cripto, se você quer saber um pouco mais sobre essa área, a gente vai começar hoje essa live. Vamos falar sobre custódias de criptoativos e também sobre a carteira. Inclusive, eu tenho uma carteira. Eu postei recentemente sobre essa carteira digital, né? Que é onde a gente pode colocar nossas criptomoedas. Então, é isso aqui, é uma carteira. E aí? Oi, Jaque. Bom dia, boa noite, tudo bem? Boa noite com você. Tudo em paz. Como é que estão as coisas? Você vê a diferença do perito digital. Ele tem várias telas atrás dele. E hoje, o Diogo, e ele vai falar sobre criptoativos. Então, sobre furto de criptoativos, como funciona, toda a segurança que a gente precisa. Conto com a sua ajuda aí para a gente poder apresentar mais esse tema, né? Agradeço o seu convite em apresentar esse tema. E é bem interessante porque o cenário atual tudo está convergindo para essa parte digital, né? A vida das pessoas estão indo para o digital. E a gente não sabe como nos defender. Recentemente, conversando com um amigo que foi justamente nesse jantar que eu comprei. Eu comprei isso aqui tem 2 meses, Diogo. Pergunta se eu coloquei alguma coisa aqui dentro. Eu ainda não utilizo as hard wallets ainda. Isso aqui é seguro? É uma dos mais seguras que tem, né? As hard wallets. Parece uma chave de um carro isso daqui. Eu não sei como vai caber os 1000 bitcoins que eu tenho. Cabe, pode ficar tranquila. Agora tome bastante cuidado em colocar 1000 bitcoins aí, viu? Eu dividiria se fosse você. Então vamos começar. Diogo, eu vou começar do começo. Tem gente que não sabe nem o que é Bitcoin. A minha tia, ela acha que Bitcoin é pirâmide. Então eu queria que você explicasse pro pessoal o que é Bitcoin. O que são criptoativos, né? Bitcoin é um dos criptoativos, né? É um universo novo, né? As pessoas realmente ainda estão se familiarizando com os bitcoins, com as criptomoedas. A criptomoeda é um ativo digital, né? É uma moeda digital. Ela, assim como a gente tem a moeda fiduciária, igual nós temos aí o real, o dólar, agora a gente tem as moedas digitais, né? Que elas não são papéis, né? Não são tangíveis, assim, mas ela tem o seu valor. E a principal diferença das criptomoedas em relação às moedas fiduciárias é que não há uma instituição por trás dela para serem regulamentadas, igual os bancos centrais, né, o Banco Central Brasileiro, o FED e os bancos europeus. Então é um ativo em que a comunidade, a sociedade, define o valor dele, a lei da oferta e procura, né, da demanda. Então, normalmente as criptomoedas, elas têm um valor finito, uma quantidade, não um valor, uma quantidade finita. Salvo engano, o Bitcoin, por exemplo, ele só vai poder ser gerado 21 milhões de unidades de Bitcoins. Então, por isso que você tem uma quantidade finita disso. Hoje não existe essa quantidade, mas é uma quantidade finita. E assim como o Bitcoin, há diversas outras criptomoedas. A gente tem as mais comuns, as mais faladas, que são o Bitcoin, a Ethereum, a Litecoin. A gente tem algumas que estão vindo agora, como Solana, Cardano, a Axis, algumas que estão vindo até em decorrência de outras finalidades, assim, de outras movimentações. Sim, a Cardano falaram que é boa.
A Cardano acaba que se você cria uma criptomoeda com novos protocolos, com novas teorias, né? Então, para você transacionar as criptomoedas, você precisa de uma estrutura. E aí a gente está falando de blockchains, né? Onde tudo é registrado, há uma validação. Então, para eu te transferir os bitcoins que eu te devo, por exemplo, então eu utilizo a blockchain do Bitcoin, né? Eu faço uma transação de carteira para carteira, e essa transação é validada dentro da blockchain do Bitcoin, né? Então é feito um bloco, esse bloco aplica-se um algoritmo de hash, de criptografia, e aí é agregado um timestamp. Várias pessoas validam esse bloco, né? Não é só uma pessoa, a gente chama essas pessoas de nó, né? De transações de nó, e aí essa transação é continuada, tá? Então ela é validada. Computador, né? São várias pessoas, vários computadores, seria isso? Sim, vários computadores, né? Vários computadores performam e fazem o registro dessas transações, o que a gente chama de blockchain. A blockchain, Jaqueline, para ser bem trocando em miúdos, assim, fazendo uma analogia, ser um livro contábil, um grande livro contábil, só que ele é um livro contábil online. Uma vez feita a transação, ela não pode ser desfeita, tá? Então e não há nenhuma tecnologia ainda existente, né? Nenhum procedimento hacker, uma tecnologia de desfazer essa transação. Essa transação fica registrada e não é mais desfeita. Tá? E tudo isso é acessível online, né? De forma online. E essas blockchains, elas estão arquivadas em algum lugar seguro ou Como que a gente faz para verificar? A gente fala que todas as transações hoje são seguras pelo nível de tecnologia que a gente dispõe, né? Então, a tecnologia hoje existente não permite fazer quebras desse sistema das blockchains. São seguras, é um algoritmo, é uma programação em que várias pessoas, os mineradores, por exemplo, utilizam isso para poder criar novos, são recompensados a fazerem essas validações, tá? Mas são procedimentos seguros hoje, afirmo, assim, são seguros. Já temos notícias de algumas quebras, de algumas vulnerabilidades. Por ser tecnologia, há sempre vulnerabilidades, né? E à medida que elas vão se tornando conhecidas, a implementação de novos mecanismos de segurança, novos protocolos, mas eu ainda considero bastante segura. Entendi. E assim, a gente está falando de blockchain, criptomoedas, né? Muita gente hoje em dia está parte das criptomoedas. Então, ao invés de eu ter um dinheirinho na poupança, é muito melhor eu ter em Bitcoin, em Cardano, em Ethereum, né? Que são criptomoedas. E a gente sabe que a gente pode guardar criptomoeda em casas de custódia, né? Como é, por exemplo, a Binance, tem o mercado Bitcoin. Eu deixo nessas duas, né? Assim, pelo menos são as que eu mais ouvi falar. E também dá para colocar nessas carteiras digitais. E eu quero saber de você. O que é melhor? O que é melhor? Uma casa de custódia ou uma carteira digital? O que seria mais seguro? Já que essa pergunta vale muito dinheiro, viu? Porque eu acho que há várias análises a serem feitas. Então, quero ver like de vocês. Olha só. Pode já dar o like, já pode enviar. Pode, porque essa pergunta é a pergunta de milhão, assim, sabe? Porque se você for pesquisar, várias pessoas falam que o mais seguro são igual você tem as hard wallets, né? Da Trezor, ou da Keystone, ou da Keylog. Dizem que são as mais seguras. Por que elas são... R$1.000? É isso mesmo. Por que elas são as mais seguras? Porque elas não são o que chamam de carteiras frias. Elas não são conectadas à internet. Por elas não serem conectadas à internet, elas têm menos possibilidades de ataques, né? Então, de fraudes, de ataques. As hot... Tá dentro do cofre ou eu posso deixar e precisa de senha? Não, aí o que você vai... o risco que você corre é de ser furtada, né? De ser roubada, de ter esse token roubado. Então, é o risco que você corre. E aí, atrelado a isso, a sua senha. Então, sempre há riscos, né? Então, mensurar os riscos.
Eu, por exemplo, eu uso as wallets da web, que aí é a Exodus e a MetaMask, que são as que eu mais utilizo. É da E web. são web. Você tem app para celular e você tem extensões de navegadores que você pode utilizá-las, né? Então, você tem essas duas opções. As wallets são carteiras, são procedimentos, mecanismos até são seguros, porque se você analisar o processo de como elas são feitas, você tem ali o que a gente chama de seed phrases, né, que é para você gerar uma carteira, você pega uma composição de palavras de 12 ou 24 palavras e aplica-se um hash nessas 12 ou 24 palavras. Um dicionário bem extenso, e você guarda essa seed phrase para caso você queira recuperar. Então, qual que é a grande vantagem das cold wallets, das hot wallets? É que eu posso acessar do meu computador aqui e eu posso acessar de qualquer outro lugar a partir de uma recuperação dessa chave. Essa grande vantagem torna-se também uma grande vulnerabilidade, né? Óbvio. Eu também posso usar a sua carteira. Se você tiver a minha frase, né, a seed phrase, você pode recuperar a minha carteira e ter acesso aos meus bitcoins, claro. Né? Essa é a grande vulnerabilidade desse mecanismo. Mas é uma vulnerabilidade que é muito difícil de ser explorada. Imagina, normalmente a composição dessas palavras, a composição dessa seed phrase, são 12 ou 24 palavras, normalmente em inglês, e aí você pega uma grande aleatoriedade de palavras. Então você pega um dicionário em inglês e você tem a possibilidade de explorar todo aquele dicionário. E há essa composição de palavras e a ordem delas influencia, né, no resultado. Oi, já? Tem sim. Tem senha, você tem uma senha, com certeza, né? Além de descobrir a seed phrase, você tem que atrelar isso a uma chave privada, né? A sua senha. Tá? Então, são mecanismos bem seguros, assim. São invioláveis? Não são 100% invioláveis, mas são bem seguros. Eu não consigo afirmar, desde que eu entrei para essa área, que tudo é seguro na área digital. Não tem como afirmar que é 100% seguro. E essas você fala cold wallets. Cold wallets. E essas cold wallets, por elas, por exemplo, serem físicas e eu poder guardar no meu armário, por exemplo, não seriam mais seguras? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim, porque elas não estão conectadas ao computador, por exemplo. Elas estão seguras. Tem cold wallets dessas que são uma prova de incêndio, de enchente, né? São caríssimas. Se não me engano, a Trezor tem uma versão dessas que é, acho que mais de $10 mil, se eu não me engano. Aí é para o que a gente chama de baleias dos bitcoins, né? De Jaqueline para cima, assim. Não compensa. O de Bitcoin não compensa. Eu já vi algumas, são bem interessantes. Tem algumas que parecem aquele dispositivo de criptografia antigo. Né? Eu não lembro como é que é o nome. Você vai girando ela e vai até chegar à sua senha. São bem interessantes. Tem até no filme daquele Dan Brown. Isso, essa mesmo. Fortaleza Digital, se não me engano, o nome do filme. Quebrava o vidro, vinagre e aí estourava. Era bem parecida com isso, acho que segue até a mesma ideia, né? Eu vou procurar vou pedir para colocar. A Emily é super editora. Ela é que coloca as matérias, as coisas, então eu vou procurar e aí ela coloca. Então a gente falou das criptos, né? E cripto é dinheiro. E elas estão passíveis de serem furtadas ou roubadas, né? No caso dessa daqui, se alguém chegar e colocar uma na minha cabeça, vai ser um roubo, né? Exatamente. Seria roubo de dados ou furto de dados de cripto? Isso existe? Isso é comum? Como que a gente faz para se proteger? Existe. Até falando sobre essa questão da segurança, como se proteger, a gente citou as carteiras, mas é importante a gente destacar as exchanges, né? Que é um local onde você também pode deixar o seu criptoativo, a sua criptomoeda. Eu considero algumas bem seguras, inclusive, por exemplo, a Binance, a Coinbase, a Foxit, tem diversos protocolos, mecanismos de segurança ali, sabe? Já que você pode dupla autenticação ou até múltipla autenticação, onde você, para fazer qualquer transação, você tem tripla autenticação, a sua senha, um SMS, um código gerado pelo Google e um e-mail que é enviado para você. Então, às vezes, 4 autenticações que você tem para fazer uma única transação.
Então, são mecanismos seguros? São bem seguros. Agora, são impossíveis de ser invadidos? Não, não são, né? Então, onde deixar vai da sua escolha. Agora, falado isso, por que a gente fala da questão do furto e do roubo? Essa definição jurídica aí, eu deixo até para os jurídicos, para os advogados e tal, porque não há emprego de força igual um roubo físico, mas muitas vezes há um emprego de uma força que é um malware, por exemplo, e isso é uma violação, né, da sua garantia. Então, não sei se isso pode ser considerado como roubo, mas não definindo aqui o que é furto ou roubo, você pode até me ajudar nisso daí. Por exemplo, a gente tem diversas possibilidades de furtar uma criptomoeda, um criptoativo. Uma delas é quando você vai fazer uma transferência para outra pessoa, há um malware que fica escutando você fazer essa transferência. E o código, quando você vai fazer a transferência, é muito comum você saber que aquele código é uma carteira. Se refere a uma carteira. Porque você já deve ter feito, é um código grande, né, com vários números e letras ali misturados. Então, o keylogger, ouvindo isso, a gente fala ouvir, né, escutando ali no computador que você vai fazer essa transferência, ele substitui essa na hora que você aperta o submit para fazer essa transferência, ele escutando aquilo ali, ele percebe que aquilo ali é um endereço de uma carteira e vai lá e substitui esse endereço da sua carteira que você digitou para um endereço dele. E lembra que lá no início da nossa live a gente falou que uma vez feita uma transação, ela não pode ser desfeita, acabou, você não consegue voltar essa transação. Então esse malware escutou que você estava fazendo essa transferência, ele querendo fazer essa transferência, e simplesmente mudou o endereço da carteira de destino. Então é um tipo de ataque, né? Ele fez uso de força, bom, ele mudou a informação que você estava colocando. Mas assim, tem como, eu posso dormir tranquila, por exemplo, eu tenho Bitcoin custodiado em uma exchange. E será que alguém pode entrar nessa exchange e pegar meus Bitcoins e transferir para a conta dela? Pode. A gente tem notícias aí de diversas situações que isso aconteceram, né? A gente tem na própria Binance notícia recente de um bug que tinha lá que conseguiu simplesmente retirar essas autenticações todas que eu te falei. Acho que a pessoa perdeu mais de 120 mil reais nessas transações e ela acordou no outro dia com vários e-mails lá que chegaram para ela falando dessas transações que foram feitas, né? A gente tem uma notícia mais antiga que foi um furto aí de 18 bilhões de reais atualizados, de mais de 140 mil bitcoins, se não me engano, de uma corrida de uma grande exchange nos Estados Unidos. Isso foi em 2016, conseguiram recuperar agora. Tem uma notícia também de uma falha, de um bug num protocolo da rede Ethereum, onde uma blockchain dessa rede conseguiu ser explorada, um mal dessa rede conseguiu ser explorada, e se não me engano, por mais de 60 mil Ethereum, coisa de milhões também. Então, assim, não é tão seguro, né? Desculpa, é muito seguro, porém há vulnerabilidades, e a gente tem hackers e bandidos virtuais o dia inteiro tentando explorar essas vulnerabilidades. Uma vez que elas acontecem, eles exploram mesmo, né? Tem várias notícias, tá, Jaque? Várias notícias mesmo. Assim, a gente vai colocar algumas, conforme você for falando, a Emily vai colocar notícia, vai ter o link aqui também embaixo do vídeo, no YouTube. Então, é bem bacana. E assim, tem como você descobrir, por exemplo, o paradeiro desse foi roubado, por exemplo? A grande sacada das blockchains, que é onde são transacionadas as criptomoedas, é que é tudo registrado. Tudo, né? Então você consegue rastrear todas as transações. Então, a partir da sua carteira, você vê tudo para onde as movimentações que decorreram dessa transação. Lista ou ilícita, você consegue rastrear.
Eu tenho casos que a gente vê que foram criadas carteiras simplesmente para receber esse roubo, esse furto. E que no meio dessas transações existiam carteiras que financiavam as taxas, né, os famosos GAS, as taxas, para as transferências. E que essas carteiras eram conhecidas no mundo virtual como carteiras ilícitas, carteiras de phishing, né, carteiras que notadamente são carteiras financiadoras de crimes virtuais. Então você consegue sim rastrear tudo. A grande problemática das transações em bitcoins ou em criptomoedas é que você não consegue identificar os autores. Esse é o grande problema, essa é a grande problemática. Por exemplo, eu não consigo saber que essa carteira que está com você é sua, né, no mundo virtual. Eu sei que ela tem um código atrelado a ela, mas que esse código não pode ser imputado a Jaqueline. Né? Uhum. Então são só códigos na blockchain, códigos e mais códigos. Você não consegue identificar quem é o proprietário dessa carteira. Então você rastreia tudo, porém você não consegue identificar. Né? E aí é um trabalho muito mais repetitivo, onde você tem que, às vezes, notificar as exchanges para falar, olha, essa carteira está de posse de criptoativos que são originários de furtos. Né? Então você pode solicitar as exchanges para ser bloqueadas. Só que do mesmo jeito que elas são livres, elas não têm nenhum órgão regulamentador para que elas façam esses bloqueios, por exemplo. Então, né, são dois lados aí que são bem problemáticos. Isso, sem um órgão regulamentador. Porque quando a gente tem os bancos, a gente já tem bastante regulamento. Uhum. Criptoativos, quem é que regulamenta? Está sendo criado, Jaqueline, alguns órgãos que as exchanges, as mais conhecidas, farão parte, assim, estão fazendo parte. A Coinbase, a Binance, a Foxit, a Mercado Bitcoin, fazem parte de alguns órgãos, não é regulamentadores, né? Não são órgãos, mas são órgãos que definem algumas condições para tornar um pouco mais confiável o ambiente. Assim. Mas eles não definem como ela deve trabalhar em nada. Assim. Agora a gente, salvo engano, tem mais de 400 exchanges no mundo. Salvo engano, tá? São 400 exchanges no mundo. Então, e tem várias muito pequenas em países muito pequenos, assim. Então, o bandido virtual, ele sabe disso, sabe como explorar. Ele não vai fazer uma transação numa Binance, por exemplo. Né? Ele vai fazer a transação na exchange XYPTO, lá, que não segue nenhum compliance, que não segue nenhuma regra, que não segue nada. Então, qual que é a diferença das grandes exchanges para as pequenas exchanges? É a liquidez, né? Para eu vender 2, 3 bitcoins na Binance é muito fácil, porque tem gente querendo comprar o tempo todo. Agora, para eu vender 2, 3 bitcoins numa exchange pequena, XPTO, é muito difícil, porque não tem esse volume todo. Mas ele faz pequenas transações e vai transacionando essa criptomoeda. Eu ouvi falar que essas exchanges, por exemplo, o mercado Bitcoin, na verdade começou com o dono do mercado Bitcoin comprando Bitcoins e transacionando com os clientes, né, que compravam parte. Sim. Então, assim, na verdade, o mercado Bitcoin, ele tem os Bitcoins que a gente transaciona, né, então não é, assim, na verdade, os Bitcoins estão como sendo do mercado Bitcoin e você tem o direito, por estar tem alguma coisa assim, que é um pouco diferente, né? Porque quando isso começou nos Estados Unidos, né? Então aqui no Brasil, pra gente ter algo assim, era muito mais difícil. Então, e também no mercado Bitcoin, eu até achei seguro isso, que é que toda vez que eu vou enviar meu dinheiro, que eu vendo Bitcoin, por exemplo, e pego meu dinheiro, eu posso só transferir para minha conta pessoal. Eu não posso transferir para uma conta de terceiro. É só para o mesmo CPF. Então, eu achei isso seguro, né? Por lá. Tudo isso são mecanismos de segurança. Por exemplo, eu tenho uma conta numa exchange chamada Poloniex. É uma exchange que basicamente transaciona criptomoedas conhecidas, como o Bitcoin, entre outros, como transaciona muitas criptomoedas totalmente desconhecidas, né? Sei lá, vou citar uma aqui,
Não estou lembrando aqui de uma, mas são criptomoedas muito pequenas, assim, que são simplesmente para especulação às vezes, né? São meme coins, igual Shiba Inu, né? Tem moedas do Elon Musk, por exemplo, atreladas ao Elon Musk. São criptomoedas que sobem 25% no dia e caem de 50% no outro. Então, assim, é uma alta volatilidade essas criptomoedas. Coragem. A gente tem 3 tipos de criptomoedas, né, basicamente. A gente tem as grandes, que aí são as que a gente citou lá no início, as famosas, né? Que são a Bitcoin, a Ethereum, a Litecoin, que são moedas já bem conhecidas. E aí a gente também tem as chamadas stablecoins, que são normalmente criptomoedas criadas pelas exchanges e são lastreadas em dólar. Normalmente é o dólar que são lastreadas. Então, quando você vê alguma criptomoeda com USD, né, normalmente o USDT, elas são criptomoedas que a exchange tem lastreado em dólar, né? Ela faz um depósito daquela quantidade em dólar, $1 bilhão. Então ela tem esse valor fiduciário depositado em algum banco para lastrear as suas transações. Então essas são as chamadas stablecoins. E tem as meme coins, por isso que eu citei essa Polonex. Aí são criptomoedas que não têm um propósito, normalmente as criptomoedas têm um propósito de algum, né, ser transacionáveis, enfim. As meme coins não têm propósito nenhum, elas nasceram com o propósito de ser meme e aí viram assunto da moda, geram valores gigantescos assim, de transações diárias e às vezes perde de um dia para o outro tudo, né? Então a gente tem hoje 8 mil criptomoedas, a CoinMarket cita lá 8 mil criptomoedas, então é muito difícil você falar só de 5. Uma moeda? Oi, Jaque, não entendi. Se eu quiser, eu posso criar uma criptomoeda? Claro, pode. Você cria a gente chama de Paperwhite, que é um papel de especificação da sua criptomoeda, você desenvolve um algoritmo para ela e lança ela. A Jaque Coin, por exemplo. Jaque Coin. A Tirote Coin, né? Então, é plenamente possível, tangível, fácil. Às vezes, já há diversas já há vendas de algoritmos de criptomoedas, por exemplo. Você já consegue comprar um algoritmo que implementa todos os recursos de criptomoeda. E após ele, você utiliza alguma blockchain para transacionar as suas criptomoedas. Registra isso na CoinMarket, alguma coisa assim, e tá lá, e começa a transacionar. Até que um momento isso vira a bola da vez, assim, pode virar ou não, né? Se cai no esquecimento ou não. Depende do seu propósito, dessa criptomoeda criada. Não vejo essa possibilidade, né? A NFT, né? Até vai, o desenho, né? Acho que é mais jogo do que criar uma cripto. E, assim, uma maneira segura para eu, que sou leiga, é imprimir, né? Então, eu imprimo, né? Dou print. Na verdade, eu não imprimo, né? Eu dou print dos meus extratos das minhas exchange. Então, por exemplo, eu tenho tanto na exchange, eu dou um print naquilo para ter isso registrado. Porque eu tenho medo daquela informação sumir e eu nunca mais ali ver o meu dinheiro virtual. Quais são as possibilidades que a gente tem para proteger o nosso dinheiro digital? Porque é tão volátil, é tão fácil você ter 1000 ou ter 0, né? Tão fácil, é só um dígito, né? É só você apagar um ali e pronto. Zera tudo. O que a gente fala é que você nunca vai perder a sua informação. Isso é uma coisa muito clara no mercado cripto. Você nunca perde a informação que você tem. Você não perde essa informação. Agora, você pode ser alvo de um furto, isso de um ataque, né? Porque, lembra que eu reitero isso várias vezes, você não consegue desfazer uma informação. Uma vez gerada, oficializada, onde os blocos são validados, essa informação ela não pode ser desfeita. Porque imagina um cadeamento de blocos, eu não consigo desencadear ele de novo e gerar ele de novo. Isso é impossível, assim, tá? Isso realmente hoje é algo impossível. Agora, você retirar esses prints é algo válido, você receber as informações, os e-mails, as suas transações, é algo válido, é algo que prova que você teve essa criptomoeda, ou que você tem, né? Isso já é o primeiro insumo. Mas você pode notar, quando você olhar as criptomoedas, você vai ver que você tem todo isso transacionado. Se ela tá se isso está nas exchanges,
você tem os registros de log das exchanges. Se você transferiu isso para uma cripto, para uma wallet sua, por exemplo, a sua carteira Trezor, se você já fez transferências para ela, você consegue rastrear isso. Você não precisa ter nem a sua carteira plugada no computador para você rastrear essa informação. Você vai na que a gente chama de Explorer de blockchains e de posse daquele código da sua carteira, informa aquilo dali e ela vai te trazer todas as transações que ocorreram para essa sua carteira. O que você recebeu, o que você enviou, tá? Então tudo isso está registrado e você não perde essa informação. Eu reitero isso várias vezes, você não perde essa informação. Tá? Então uma vez que você registrou isso, está lá na blockchain esse registro dessas transações. Tá? Você foi lá, comprou 500 bitcoins na Binance, na Coinbase e transferiu isso para sua Trezor. Essa transação, essa transferência é registrada na blockchain do Bitcoin. Registrando isso, mesmo isso indo para sua carteira, tá? Isso fica registrado, isso é público, isso não é mais retirado, essa informação em momento algum. Essa informação é ali, pública. Tá? Entendi. Mas eu preciso ter o quê? O que eu preciso ter do meu Bitcoin para saber, para ter esse rastreio? Por quê, né? Quais números? O que eu preciso ter ali guardado? Qual a informação que eu tenho que ter guardada para conseguir puxar isso? Eu já ouvi falar que tem gente que morre e leva todos os Bitcoins. Sim. O que acontece? Tudo no mercado digital ele é baseado em criptografia. Em criptografia e código hash. Basicamente é isso. Então, o seu endereço da sua carteira é um código hash. É uma informação que está ali para você... É gerado esse código hash para você transacionar. Então, tudo no mercado de ativos digitais é transacionado por meio de códigos hash. Tá? Eles não são repetíveis e não são gerados de trás para frente. Tem muito Bitcoin perdido por causa disso. Tem muito Bitcoin que a pessoa morreu, não passou para ninguém e esse Bitcoin está perdido. Ele não volta. Como é que é? Cortou. Esses Bitcoins? Tem gente que tenta, sabe? Eu não vou dizer que não tem como. Eu tenho que quebrar a seed phrase da pessoa e conseguir a senha privada para conseguir ter acesso. Então, esse é o procedimento para você conseguir recuperar uma carteira. Então, é quase impossível. Né? Você descobrir qual que é a seed phrase, 12 ou 24 palavras, e mais a senha, então é quase impossível você descobrir e recuperar isso. Eu não digo que é impossível porque tem possibilidades, né? Pode ser que haja como. Então, não é tão fácil recuperar. Tem pessoas que perdem a senha, tem pessoas que perdem a seed phrase, tem pessoas que morrem. Né? Eu li uma pesquisa uma vez falando que 15% dos bitcoins, salvo engano, 15% dos bitcoins estão perdidos. Né? Então, é um dinheirão assim, perdido já. Bilhões e bilhões de dólares perdidos. Eu queria achar. Não, é um perdido que você não consegue encontrar mais, né? Ele está lá, transação. Por que eles falam isso? Porque tem carteiras que tem anos e anos que não tem movimentação. Não tem nenhuma movimentação. Então, isso você consegue, sabe, pesquisar e ver essas carteiras que não tem movimentação. Você não consegue saber de quem que ela né? Mas você consegue saber que há diversas carteiras que não tem transação nenhuma há anos e anos. Esquecidos, né? Esquecidos ou perdidos mesmo. Enfim, tem muitas possibilidades de perder um Bitcoin. E vamos à parte prática. Quero saber, você já participou de alguma investigação, de algum furto de Bitcoin, de criptoativos? Como que é a investigação? O que você vai precisar? Dá para descobrir? O que você conseguiu descobrir? Me conta aí algum caso. A gente tem alguns casos já. No último ano, a gente tem 5 casos envolvendo criptoativos já. Tá? Já fui perito judicial de um processo em que envolvia criptoativo e basicamente 2 me pediram ajuda para poder investigar sobre um furto que aconteceu e tem alguns casos que a gente está com um perito assistente para defender a parte
dessas transações que ocorreram em criptomoedas. Então, a gente apresenta estudos, né, e que depende muito de como a gente é acionado. Enquanto perito judicial, a gente vai mostrar todas as transações que ocorreram a partir de uma carteira que foi informada como fraudulenta, por exemplo, né? E, basicamente, a gente utiliza tudo que é público, né, porque todas as transações são públicas, mas você tem que montar um quebra-cabeça muito grande, né, para correlacionar essas transações. As informações estão ali acessíveis, mas elas precisam ser montadas, né, elas precisam ser diagramadas para que o juiz consiga ver essas transações de forma clara, né, para que o advogado consiga peticionar isso e falar, olha, a transação, a carteira era do meu cliente e eu preciso, e essa carteira foi furtada, roubada, e as transações foram parar nessa carteira, o valor dessas transações foi parar nessa carteira. Então, tudo isso a gente investiga de acordo com o que é demandado. Um caso recente, eu estou com um cliente que teve um valor bem grande, assim, de uma criptomoeda furtada da sua carteira. Ele transacionava essa criptomoeda, ele é um grande investidor de criptomoedas, transacionava essa criptomoeda há vários meses, e de uma hora para outra ele acordou num dia e não estava mais lá essa criptomoeda, não estava mais na carteira dele. E aí a gente conseguiu identificar, a gente conseguiu rastrear todas as transações, né? Era uma criptomoeda X, essa criptomoeda, o bandido virtual transferiu ela para uma outra criptomoeda, né? Mudou de uma criptomoeda X para uma criptomoeda Y, por exemplo, trocou de Ethereum para Bitcoin, por exemplo, e colocou essas criptomoedas em uma carteira nova, a gente viu isso, uma carteira nova que não tinha nenhuma outra transação. E uma coisa muito interessante é que a maioria dos bandidos virtuais não movimentam essa carteira depois, eles jogam esse valor para essa carteira e deixam ela parada por um bom tempo, né? Eu tenho casos de... Eu não sei falar o porquê, né? Eles deixam esfriar, talvez, né? Mas porque para eu transacionar essa criptomoeda, para eu ter... Tá certo, a criptomoeda ela é aceita em vários lugares, né? Você consegue comprar carro lá em alguns lugares, consegue pagar contas em outros lugares, mas basicamente para você transacionar ela em algo fiduciário, assim, em algo tangível, você tem que voltar ela para a exchange e transformar ela, né, transformar ela na sua moeda fiduciária, no seu real, no seu dólar, e a exchange devolve isso. E aí é onde há a fragilidade do crime, né? Porque uma vez você jogando isso para uma exchange, a exchange pode ter sido notificada que aquela criptomoeda que você transferiu é oriunda de um crime, né? Ela foi a partir de um furto, né? Originária de um furto, por exemplo. Dados, né? Exatamente. Então, quando a gente investiga isso, a gente tem diversos metadados que a gente consegue ir descobrindo, né? Tem os primeiros nós, que a gente chama de validação, conseguem às vezes pegar alguns IPs, só que a maioria dos bandidos virtuais utilizam IPs de VPNs, por exemplo, né? Que é um mecanismo que torna a sua conexão segura. Então, se o bandido fez uma transação nos Estados Unidos, mas a IP que foi escutado na transação é uma IP da Romênia, por exemplo, sabe? Então, é bem difícil assim, você identificar. Você consegue descobrir o modus operandi, ali foi um malware, né, foi uma transação de furto, o cliente passou essa seed phrase para outra pessoa, né, porque até isso acontece, às vezes um cliente, tem um caso, o cliente passou a seed phrase e a senha dele para um parente, um próximo, e de repente a criptomoeda dele sumiu. A gente investigando, não achamos nada no computador dele, no celular, nada. E aí a gente viu que havia a possibilidade dessa pessoa que recebeu a seed phrase dele e a senha ter roubado ele, né, ter sido furtado. Então o furto ocorreu dentro do ambiente de conhecidos dele, né, do ambiente de relacionamento dele. Confiança, né? Do ambiente de confiança, exatamente. Outras atuações que a gente já teve foi relacionada ao que aí é pirâmide mesmo de criptomoeda, né? Onde as pessoas prometem mundos de retorno, assim, 20%, 30% ao dia em investimento em criptoativos,
E isso não é sustentável e com o tempo isso explode, né? Então a gente foi contratado para ver se havia mesmo essas transações em criptomoedas, né? Se existiam, qual que era o valor dessas transações. A gente identificou, por exemplo, que essa ação tinha mais de 300 milhões em criptomoedas. Falava-se que essa empresa tinha mais de 300 milhões. A gente identificou que ela não tinha nem 1 milhão em criptomoedas, né? Então era uma fraude tremenda, assim, uma fraude absurda. E as pessoas caíram no golpe. Com quais dados que eles colocam no... Porque assim, eu nunca nem vi, né, uma pirâmide de Bitcoin. Aliás, uma pirâmide que tente, né, enganar as pessoas. É importante destacar que é um golpe de pirâmide como qualquer outro, né, Jacqueline? Só utilizaram a informação popular do Bitcoin, mas é um golpe de pirâmide como qualquer outro. Você entra, é prometido uma alavancagem muito grande do seu patrimônio, e a cada vez que você entra com novas pessoas, você recebe mais valor do percentual prometido, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Essa empresa divulgava o relatório aos seus associados, aos seus clientes, e nela estava atrelada uma carteira, né? E não sei, e essas carteiras, não era só uma, eram várias carteiras de criptoativos, somadas, a gente viu que não tinha a menor possibilidade de ter o valor falado, assim, sabe? Elas são públicas, então? São públicas. E aí cabe você pesquisar, né? Ou pesquisar, ou ter alguma pessoa que consiga pesquisar essas informações para você, porque boa parte das informações são públicas. É aquilo que eu te falei, você tem muitas informações públicas, mas que você precisa montar um quebra-cabeça, construir um quebra-cabeça com as informações que são disponíveis. Né? Elas não estão facilmente acessíveis, assim, elas são públicas, mas que você precisa construir diversas informações para ter um raciocínio sobre aquilo. Entendi. E até mesmo se alguém precisar, por exemplo, se defender, pode contratar você, por exemplo, para, olha, tinha, não era uma pirâmide, por exemplo, sei lá, tem como? Claro. A perícia? Estamos aqui para isso, né, Jaqueline? Então, não é uma pirâmide, havia investimentos, havia carteiras, né, havia wallets atrelada à empresa, por exemplo, né, a empresa transacionava sempre dentro da blockchain, né, a empresa utilizava de mecanismos de segurança. Tudo isso a gente consegue apresentar num parecer técnico, num laudo pericial, para que, olha, até como consultoria mesmo, né, como laudo isento, para que isso dê credibilidade à empresa. Né, um laudo totalmente isento, não, a empresa segue todos os protocolos de segurança e os algoritmos necessários para poder fazer o que ela se propõe a fazer, né? Mas tem muita é estranho falar isso, porque a gente todo dia a gente vê muita notícia, a gente não consegue entender como é que as pessoas caem, mas é porque a gente está no dia a dia lidando com isso. Mas a engenharia social, a forma de como é abordado, levam as pessoas a acreditar que é possível ganhar muito dinheiro facilmente, né, em criptomoeda. E realmente é algo novo, é algo que gera muita expectativa, que gera um volume transacional muito grande, mas que tem que ser pesquisado com cuidado, né? Sim, até mesmo se a moeda que você vai investir tem fundamento. Sim, então sim. Posso olhar isso, se a moeda tem fundamento? Claro. Tem um site chamado CoinMarket que lista todas as criptomoedas e lá você consegue ver os valores dessa moeda, o valor dela, né, naquele dia, naquela hora, e você consegue acessar o que a gente chama de white paper, que é o propósito daquela moeda. Se ela tem algum propósito, não tem nenhum propósito, então tudo isso está disponível. Tá? Uma vez listada ali, ela está disponível. Entendi. E para fechar, eu queria um caso engraçado, um caso marcante aí que você fez. Você pode contar? Um caso marcante, um caso do que a gente teve esse, eu não vou citar nomes aqui, foi uma perícia de um cliente que teve, salvo engano, foram 6 bitcoins furtados, e a gente conseguiu... Dá mais ou menos quanto? O pessoal tem uma... isso, 6 bitcoins hoje vai dar 240 mil dólares, né? Dá em torno aí de 1.200.000 reais.
aproximadamente isso. Isso na época era muito mais, que o Bitcoin teve uma queda grande, né, nos últimos meses aí. Na época ele estava valendo em torno de 65 mil reais, 65 mil dólares. Então hoje 200 mil, ele sairia por 360 mil reais cada Bitcoin. Né, esse cliente me procurou desesperado, falando, olha, não conheço ninguém que faça essa análise, essa investigação. A gente conseguiu investigar e a gente conseguiu identificar que a pessoa, na verdade, era do meio familiar dele, né, uma pessoa que furtou, entrou no computador dele, de posse a senha, de posse tudo, e transferiu esse cripto para uma exchange. Ele transferiu essa cripto para uma exchange, e aí foi muito fácil identificar e pedir o bloqueio, né? É um caso de sucesso extremo, mas que foi possível por quê? Porque esse cliente agiu muito rapidamente, né? Já que a gente fala que assim, tudo é o tempo, a informação é muito volátil. Então ele, 2, 3 dias depois do que aconteceu, ele procurou, a gente conseguiu identificar, rastrear e, não vou dizer, a perícia conseguiu identificar rapidamente que essa transação caiu para uma exchange grande, e aí a gente acionou, ele tinha um advogado, o advogado acionou essa exchange, a exchange já bloqueou essa transação. E aí, salvo engano, 6 ou 7 meses depois, ele conseguiu reaver essa informação. E aí, investigando, a gente conseguiu chegar a pessoa que furtou, né, que era um parente dele e tudo. Mas foi desesperado, acabou. Natal, você acabou com o Natal, Diogo. Eu acho que não teve Natal lá não, viu? Porque inclusive foi bem próximo do Natal, assim, se não me engano, em novembro, a gente descobriu isso. Se não me engano. Tá, mas são poucos os casos, mas a gente vê diversas situações hoje envolvendo. A Polícia Federal sempre faz busca e apreensão. A maioria dos casos hoje consegue descobrir que há criptomoedas envolvidas. Eu não gosto de falar isso, mas a criptomoeda não está atrelada só a crimes, né? Ela tem um lado positivo dela, com certeza, de não ter instituição financeira atrelada nenhuma, mas é fato que bandidos usam ela pela dificuldade na identificação dos proprietários das wallets. A rastreabilidade ela existe, mas a identificação é que torna esse cenário de criptoativos, de blockchain, tão utilizado por bandidos, né? Os bandidos digitais. A facilidade. Sim. Adorei nossa live. Estamos chegando ao final. E queria umas 3 dicas aí. O que você pode falar de dica para proteção? Para que as pessoas possam se proteger. Para a gente finalizar a live. Dá 3 dicas de proteção aí para gente. Dicas valiosíssimas, hein? Vamos lá. Um Bitcoin. Valendo um Bitcoin, hein? Primeiro, os mecanismos que você utilizar para transacionar as suas criptomoedas, que sejam mecanismos protegidos, né? Por senhas, por antivírus, anti-malware atualizados. Isso é para qualquer transação que você execute no seu computador, no seu celular. Mas é importantíssimo isso, porque vários malwares vêm por e-mail, por WhatsApp, por imagens, então tenha sempre atualizado. Senhas seguras, sempre, não esqueça das senhas seguras. Falando em criptomoeda, guarde a sua seed phrase em local seguro, né? Por exemplo, se você tem uma hot wallet, uma carteira na web, não guarde a sua seed phrase no seu e-mail, por exemplo, né? Não pode guardar isso no seu e-mail, porque você tá duplamente exposto. Você tem uma carteira na internet e está com a sua seed phrase no seu e-mail. Então, se você tem uma seed phrase de uma carteira web, por exemplo, escreva um negócio muito básico, escreva essa seed phrase no papel e guarde ele no local seguro, simples assim, não precisa inventar moda, tá? Tenha cuidado com algumas criptomoedas, não invista em qualquer criptomoeda, né? Não utilize qualquer carteira, tem carteiras muito conhecidas, tem essa sua que você utiliza, então guarde com segurança, tá? Se você tiver pouca criptomoeda, eu recomendo até deixar em exchanges conhecidas, por causa da quantidade de fatores que eles utilizam. Eu gosto da questão de falar que você está deixando nas exchanges, por uma questão que você consegue colocar culpa em alguém, né? Você tem alguém que estava
guardando o seu dinheiro ali, né? Então, Isso, né? é uma entidade, provavelmente é uma pessoa jurídica, então você consegue, às vezes, ter mais êxito em poder recuperar, tá? Mas grandes valores, igual você que tem a Trezor, eu não recomendo, né? Tenha realmente uma hard wallet para poder guardar, tá? É o melhor procedimento mesmo, de longe, o mais seguro que existe hoje. Tá bom? Maravilha, muito obrigada, Diogo. Gente, se você gostou da live, se você assistiu até aqui, dá um print e manda aí o que você mais gostou da live. E se você está assistindo pelo YouTube, já dá um like, já segue o canal e qualquer dúvida é só mandar. Então, muito obrigada, Diogo, e até a próxima live. Em breve teremos uma próxima sobre... Com certeza, eu que agradeço, já que ficou à disposição. Pessoal que tira print, marque a gente aí nas redes oficiais aí da Love Experiência, no YouTube, tá? A gente está à disposição. E qualquer dúvida pode mandar pra gente pelo direct também, a gente vai respondendo também. Tá bom, Jack? Tá bom, então, valeu. Um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.